eu sou a Nayara Marques e dando mais um segmento a esta série de vídeos sobre ansiedade e depressão. Hoje eu quero falar sobre a principal diferença de ansiedade e transtorno de ansiedade. A ansiedade é uma emoção natural que a gente tem, que todo ser humano tem, quando está em uma situação de apreensão, em uma situação complicada, em uma situação de estresse ou de nervosismo. O transtorno de ansiedade é quando essas emoções saem do controle, ou quando vem um turbilhão dessas emoções e a gente não consegue controlar. Isso tudo caracteriza o transtorno de ansiedade. A ansiedade, ela é uma preocupação extrema com as situações que podem acontecer no nosso dia a dia, é uma preocupação excessiva. Essa preocupação excessiva e extrema, ela gera outras emoções e outras sensações negativas que podem acabar, de certa forma, adoecendo, a mente humana, não só a mente, mas acaba adoecendo o corpo como um todo. A depressão, ela é mais local, ela é um processo mais cerebral. E a ansiedade, ela é um processo generalizado, Por isso que fala transtorno de ansiedade generalizado, porque não é só um processo na mente, todo o resto do corpo reage. Às vezes a pessoa começa a suar frio, a pessoa começa a ter falta de ar, começa a ter dificuldade de concentração, começa a ter taquicardia, e são inúmeras consequências que vêm na pessoa em decorrência da ansiedade. Esse turbilhão de emoções que acontece na vida da gente acaba atrapalhando imediatamente a nossa capacidade de fazer alguma coisa, a nossa capacidade de levar uma vida normal. Diferentemente da depressão, a depressão, para ela te paralisar, ela leva um determinado tempo. A ansiedade não. A ansiedade, ela vai te paralisando ou te sequelando de uma forma mais rápida. A ansiedade, ela tem os seus desdobramentos, ela nunca vem sozinha, da mesma forma que a depressão também, ela nunca vem sozinha. E muitas vezes, esses outros tipos de ansiedade, elas não são caracterizadas como ansiedade, na verdade. E esses desdobramentos são transtorno de ansiedade generalizada, como eu acabei de falar, que é uma decorrência de sensações que acontecem devido à ansiedade, sudorese, falta de respiração, taquicardia, perna bamba, a pessoa não consegue andar, a pessoa paralisa. Existem casos em que a pessoa tem até convulsão devido ao ataque de ansiedade, crise de choro inexplicável, alterações e distúrbios no sono, a pessoa não consegue dormir, a pessoa não consegue fazer absolutamente nada enquanto ela está em crise. É uma coisa, em muitas situações, é uma situação triste, uma situação desesperadora, que só quem já viveu ou quem já passou por isso sabe. A ansiedade, ela traz consigo questões como síndrome do pânico. Às vezes a pessoa tem um medo inexplicável e exagerado de que aconteça alguma coisa ruim com ela. E geralmente esse transtorno de síndrome do pânico, ele vem devido a alguma experiência traumática que a pessoa teve. E esse trauma, ele pode ter sido tão grande, mas tão grande, que todas as outras áreas da mente da pessoa ficam bloqueadas. Então, dependendo do trauma que a pessoa sofre, ou sofre vários, múltiplos mini traumas, chega uma hora que essa pessoa não consegue sair de casa, ela não consegue dormir sozinha. Algo muito curioso que acontece com pessoas adultas são pessoas que não conseguem dormir com a luz apagada. Isso é algo muito interessante, porque isso é algo comum na infância. A criança, ela tem medo do escuro. Pessoas adultas que têm medo do escuro, geralmente, em algum momento da vida delas, mais especificamente na infância ou em algum outro momento, alguma coisa ruim aconteceu com elas à noite, no escuro, então elas associam inconscientemente o escuro às coisas ruins. O escuro ou a alguma coisa vai acontecer comigo. Essa questão da luz apagada aparece muito em questões de abuso sexual, de crianças que já sofreram abuso sexual e que sempre eram abusadas no período da noite. Devido a essa questão, a pessoa não consegue dormir de luz apagada. Então, muitas vezes, essa pessoa sai da infância, chega na adolescência, chega na vida adulta e ela sempre está dormindo de luz acesa. Outra coisa que é característico da ansiedade é a questão da fobia social. A pessoa tem preguiça
ou tem aversão a qualquer tipo de contato com os outros, qualquer tipo de contato com amizade, contatos de grupos de faculdade ou de relacionamentos amorosos. Eu conheço caso de pessoas que sofrem de ansiedade e elas não conseguem fazer coisas simples como, por exemplo, o trabalho de faculdade, em que ela precisa procurar um grupo, que ela precisa se adequar a esse grupo de pessoas, precisa procurar alguém para fazer esse trabalho e muitas vezes ela não faz o trabalho. Já vi casos em faculdade assim, de pessoas que deixam de fazer o trabalho porque ela tem fobia, uma simples fobia social. Ela prefere fazer a atividade sozinha do que ter que interagir com alguém e ter que dividir essa tarefa com alguém. Outra questão que acontece devido à ansiedade são as fobias específicas. Mais uma vez, a fobia específica, ela não acontece do nada, ela não acontece simplesmente porque a pessoa quer ter aquela fobia. A fobia específica, ela também deriva do trauma, ela também deriva de uma experiência negativa. Então, uma pessoa claustrofóbica, ela sempre vai ter problemas com lugares fechados porque alguma coisa ruim aconteceu com ela em lugares fechados. Uma pessoa que tem medo de altura, ou ela viu algo ruim acontecer com alguém devido à altura e ela assimilou isso, ou alguma coisa ruim aconteceu com ela própria devido à altura e ela tem medo de altura. Ou ela tem medo de... E inconscientemente ela associa o medo de altura com o medo de avião. Então, geralmente, essa pessoa ela não anda de avião, ela só anda em transportes terrestres. Isso tudo, esse tipo de fobia vai limitando a pessoa. Às vezes a pessoa ela tem a oportunidade de fazer uma viagem longa para um lugar longe e acaba tendo que enfrentar horas e horas de ônibus ou de carro porque ela simplesmente não consegue entrar no avião e esse avião decolar. Outra questão também que acontece devido à ansiedade, que é um tipo de ansiedade, um tipo de transtorno de ansiedade, é a questão do TOC, transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa pode ter um transtorno obsessivo compulsivo com várias coisas. E uma das derivações do TOC, que é extremamente bizarro, é a questão do acumuladores compulsivos, que muita gente chama de colecionistas, ou a pessoa tem compulsão por algum tipo de coisa, compulsão por compras, compulsão alimentar. A compulsão alimentar, ela é uma derivação da ansiedade. Talvez essa pessoa ela tenha compulsão com sexo ou com viagens, enfim, com qualquer coisa que traz prazer para ela ou que transmita a essa pessoa a sensação de preencher um vazio. Geralmente as pessoas que desenvolvem colecionismo ou desenvolvem o próprio toque, né, de não conseguir fazer nada, de ficar repetindo as coisas, isso tudo é derivação do toque. Isso acontece devido a um trauma que a pessoa sofreu ou devido a uma perda muito dolorida, ou perda de um parente, perda de filho, perda de alguma coisa que faz com que essa pessoa acabe desenvolvendo o toque. A questão do colecionismo é algo extremamente complicado porque muitas pessoas entram em dívidas altíssimas para acumular objetos, acumular compras, acumular roupas, e essas pessoas que têm essa questão do colecionismo, elas têm uma dificuldade imensa de se desfazer das coisas que elas têm. Então dificilmente você vai ver uma pessoa que é colecionista e que é acumuladora, dificilmente você vai ver essa pessoa doando algum tipo de coisa que ela tem, principalmente se for algo que ela fez algum tipo de conexão emocional com aquele objeto. Ela não vai abrir mão, ela vai ter aquilo ali pro resto da vida dela, como se aquilo fosse a vida dela. E quando qualquer coisa ameace a natureza ou a segurança daquele objeto, a pessoa reage com violência, reage com agressão, reage com choro, reage com todo tipo de sensação de perda. A pessoa que tem essa questão do colecionismo, ela arruma um objeto para substituir uma pessoa ou para substituir uma situação que ela perdeu ou substituir alguma emoção que ela tem. Então, geralmente, o colecionista ele vai associar algum tipo de emoção a um objeto e sempre vão ser conexões inconscientes e talvez até conscientes também. Por último, mas não menos importante, é a questão do estresse pós-traumático, que também é uma variação da ansiedade. E o estresse pós-traumático, ele leva as pessoas ao vício de forma muito mais rápida, porque o estresse, a própria palavra fala, estresse pós-traumático, é uma carga de estresse altíssima que a pessoa sofre devido a um trauma que ela teve na vida, ou a perda de um parente, ou a perda de um amigo, perda de um irmão. Então essa pessoa ela vai buscar fugas, ou ela vai buscar fuga na bebida, ou no cigarro, ou no álcool, ou em alguma coisa que faça ela ficar livre
livre desse estresse, ficar livre dessa coisa de estar estressado o tempo todo. E o estresse pós-traumático, ele leva, infelizmente, a pessoa muito mais rápido para a questão do vício e para a questão da depressão. Esse é o primeiro vídeo que eu resolvi falar sobre ansiedade. Nos próximos vídeos eu quero trabalhar cada desdobramento da ansiedade de forma diferente. Quero falar um pouco de experiências pessoais. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Deixe o seu like, compartilhe, ative o sininho e os vídeos seguem. Muito obrigada e até a próxima.